Alice, telefone! Os dedos de Alice Beauchamp pararam no teclado. Eram 19h30 e ela estava se apressando para concluir o trabalho de redação para que pudesse descer para a sala e assistir ao seu programa favorito na TV. Quem é? Gritou. A senhora Wilkins, berrou a mãe. Já vou. Alice salvou o documento e correu para a porta do quarto. A senhora Wilkins havia posto um anúncio no mural da loja de revistas há 2 semanas. Precisa-se de papá confiável. Alice correu pelas escadas e pegou o fone. Alô? Atendeu ofegante. É Alice. Alô, Alice, disse a voz rouca, didática da senhora Wilkins. Você ainda está interessada no emprego de papá? Estou. Quando a senhora quer que eu comece? Perguntou Alice ansiosa. Eu e o Sr. Wilkins gostaríamos de sair na sexta-feira. Você consegue vir? Sem problemas, respondeu Alice. Você poderia chegar aqui às 19h30? Perguntou a Sra. Wilkins. Em ponto, respondeu Alice, procurando um papel e uma caneta para anotar o endereço dos Wilkins. Certo, já anotei. Até lá, disse a Sra. Wilkins. Até logo, Alice. Até logo. Alice sorriu ao desligar o telefone. Estava muito feliz por conseguir o seu primeiro trabalho como babá. Ela finalmente conseguiria o dinheiro para comprar aquelas jeans que tanto desejava. O carro parou na frente da casa dos Wilkins. A que horas eles disseram que iam voltar? Perguntou a mãe de Alice. 11h30 da noite, no máximo, disse Alice, olhando-se no espelho retrovisor. Ela queria causar uma boa impressão nos Wilkins. Passou os dedos por seus longos cabelos negros, os ajeitando cuidadosamente, e a franja que caiu sobre seus olhos também. E você? Tem certeza que eles vão levá-la para casa depois? Perguntou a mãe de Alice. Tenho, mãe, respondeu Alice ansiosa. Vai ficar tudo bem. Ela deu uma piscadela para a mãe e sorriu. E amanhã de manhã você pode me levar para fazer compras. Alice saiu do quarto e observou enquanto sua mãe se afastava. A ideia da noite que se aproximava era empolgante, mas um pouco tensa. Ela esperava que o senhor e a senhora Wilkins gostassem dela. Afinal de contas, não se conheciam pessoalmente. O único contato de Alice com o casal havia sido a conversa por telefone com a senhora Wilkins. Ela esperava que conseguisse lidar com o bebê. Alice respirou fundo e colocou os nervos no fundo de sua alma. Então se concentrou para aparecer como uma pessoa crescida e competente. A residência dos Wilkins era uma das casas de 2 andares, situadas na colina, atrás de largos jardins frontais. As dobradiças dos portões de madeira rangeram quando Alice entrou, e o caminho até a casa era quebrado e desigual. Ela notou que as plantas no jardim da frente eram um pouco mal cuidadas, e os arbustos cheios de ervas daninhas. A casa em si tinha 2 andares, e uma pequena janela cuja moldura precisava ser pintada novamente. Uma luz amarelada nem um pouco convidativa brilhava através da janela do 2º andar, até o jardim do lado de fora. A varanda da frente estava apagada. À primeira vista parecia um lugar triste e abandonado. Alice subiu os degraus até a porta da frente e tocou a campainha. O som produzido era forte e eletrônico. Após uns instantes, a porta abriu. Um homem alto e magro com óculos grossos foi quem atendeu. Alice concluiu que deveria tratar-se do Sr. Wilkins. Ele tinha cabelos curtos e penteados para trás com gel. Seu rosto era longo e fino e tinha os ombros curvados. Ela imaginou que devia ter uns 35 anos. Possuía uma marca de nascença na bochecha direita, do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Alice fez o que pôde para não encarar. Bem na hora, ele disse sorrindo. Entre, por favor, abaixou a voz ao entrar na casa. A senhora Wilkins está colocando Ralph para dormir, disse pondo os dedos sobre os lábios.
A porta se fechou atrás de Alice, surpreendendo-a. Ela nem percebeu que o Sr. Wilkes havia encostado. Em seguida, Alice notou um cheiro estranho e mofado no corredor, como se a casa precisasse tomar um pouco de ar. Ela tentou não contrair o nariz em sinal de repulsa. O papel de parede era escuro, antiquado, e a entrada da casa era iluminada por uma luminária que precisava ser limpa para eliminar as teias de aranha. Por favor, vá em frente, disse o Sr. Wilkins, esfregando as mãos e indicando o caminho com um aceno de cabeça. Alice abriu a porta e adentrou a sala. O Sr. Wilkins entrou deslizando silenciosamente atrás dela. Uma estranha música orquestral tocava no rádio antiquado de madeira em uma prateleira no canto. Alice analisou a sala com surpresa. Era decorada em estilo retrô, com móveis antigos e papel de parede floral. Mesmo as fotos na parede e os ornamentos na lareira se encaixavam perfeitamente ali. Parecia com as fotos dos anos de 1950 que ela via nos álbuns da avó. A Sra. Wilkins já vai descer, disse o Sr. Wilkins. Os dentes de Ralph estão nascendo, continuou. Às vezes ele fica enjoado e mal-humorado por isso. Nessas ocasiões é muito difícil colocá-lo para dormir. Levantou o dedo, a cabeça se inclinou como se estivesse tentando ouvir alguma coisa, e os olhos se voltaram para cima por trás das grossas lentes dos óculos. Ouça! Alice ouviu por alguns segundos. Eu não estou ouvindo nada, ela respondeu. O Sr. Wilkes fez um sinal positivo com a cabeça, sorrindo e esfregando as mãos alegremente outra vez. Acho que ele finalmente dormiu. A Sra. Wilkins vai descer logo. O Sr. Wilkes foi até a rádio e se inclinou para a frente para ouvir mais de perto. Cantarolou por uns instantes e fez alguns movimentos com o braço, como se estivesse conduzindo uma orquestra. Ele sorriu. Você gosta de música, Alice? Ela fez que sim com a cabeça, decidindo que não seria uma boa ideia lhe dizer o que achava daquele tipo de música. Todo mundo gosta de música, disse uma voz que fez com que Alice desse um pulo. A Sra. Wilkins havia entrado na sala, sem fazer nenhum barulho, e estava em pé ao seu lado. Era quase da altura do marido e talvez até mais magra, com as bochechas ocas e olhos penetrantes. Ela estava usando um vestido de flores e um casaco amarelo, e seus cabelos escuros estavam firmes com laquê. Alice, é um prazer conhecê-la, disse a Sra. Wilkins. Eu espero que o Sr. Wilkins a tenha deixado à vontade. Nós gostamos muito de receber visitas em casa. Sim, muito obrigado, afirmou Alice, tentando se acalmar após o choque da aparição repentina da Sra. Wilkins. Essa sala é incrível, disse esperando parecer calma e capaz. Vocês devem ter levado um tempo para conseguir todas essas coisas. Desculpe, Alice, como assim? Perguntou a Sra. Wilkins, franzindo o rosto. Essa decoração dos anos 1950, respondeu Alice nervosa, é bem diferente. O Sr. e a Sra. Wilkins olharam intrigados para ela. Desculpe, Alice, não entendi, disse o Sr. Wilkins. Oh, desculpe, não tem importância, afirmou Alice. Ela sentiu uma manifestação de constrangimento enrubescer seu rosto. Então a aparência retrô não era uma decoração diferente, mas o jeito que a sala era a mesma. Foi quando Alice percebeu que o Sr. e a Sra. Wilkins tinham investido completamente no estilo retrô. Não apenas os móveis e a decoração eram de outro tempo. As roupas, os cabelos, tudo a respeito deles era característico de 50 anos atrás. Muito bem, Alice, ela pensou consigo mesma. Continue assim e você vai ser demitida antes de começar. O bebê está dormindo? Perguntou o Sr. Wilkins à esposa. Ela sorriu. Como um anjo. O que eu faço se ele acordar? Perguntou Alice. Tem alguma mamadeira ou devo dar voltas com ele? Ah, ele não vai acordar, respondeu a Sra. Wilkins. Não dará um pio desde que não faça nenhum barulho. Franziu o rosto. Você não vai fazer barulho, vai, Alice? Nenhum barulhinho, respondeu. Vou ficar aqui
quieta assistindo a televisão com volume bem baixinho. Olhou ao redor da sala procurando a TV. Sinto muito, mas não temos televisor, disse o Sr. Wilkins. A radiotelegrafia oferece todo o entretenimento de que precisamos. Alice olhou para ele. O quê? Ele estava olhando para o velho rádio. Ela disse. Tudo bem, não tem problema. Vou ficar ouvindo, rádio, então. O estranho casal estava começando a ser registrado pelo detector de esquisitices de Alice. Radiotelegrafia? Quem usa palavras como radiotelegrafia? A Sra. Wilkins apontou para uma porta. Ali temos jogos, quebra-cabeças e revistas, se você ficar entediada, ela disse. Eu vou ficar bem, respondeu Alice forçando um sorriso e desejando ter levado seu aparelho de MP3 ou um livro. Bem, querida, disse o Sr. Wilkins para sua esposa, puxando as mangas do paletó e olhando para o relógio. Está na hora de irmos. Vocês vão a algum lugar especial? Perguntou Alice. Estaremos de volta às 23h30, afirmou a Sra. Wilkins, parecendo não tê-la escutado. Tudo bem, disse Alice, mas ainda não sei o que fazer se Ralph acordar. Ela sentiu um frio na barriga. Ele não vai acordar, retrucou a Sra. Wilkins. Basta você ficar quietinha aqui embaixo. Olhou para Alice. Bem, isso é muito importante. Não pode subir de jeito nenhum. Ralph tem um sono bem leve e qualquer barulhinho faz com que ele acorde. Mas e se acordar sozinho? Insistiu Alice, preocupada com o aviso. E se ele começar a chorar? Ele não vai, repetiu a Sra. Wilkins. Ela apontou para uma enorme babá eletrônica que estava na estante. Vamos ouvir. Alice ouviu. Ela escutou o barulho leve e pacífico através do aparelho. Tudo bem, então, ela disse, sentindo-se derrotada. Voltaremos às 23h30, reiterou a Sra. Wilkins. A cozinha no final do corredor. Prepare alguma coisa para você comer. Tem pão e queijo se ficar com fome. Ótimo, obrigada. Pão e queijo, ela pensou. Nossa. O número do lugar para onde vamos está ao lado do telefone, caso precise falar conosco, disse o Sr. Wilkins. Eles foram até o corredor e pararam por um instante. Havia um cabide de casacos na parede, e Alice esperou para que os Wilkins vestissem os casacos, mas eles não se mexeram. Depois de um longo tempo, o Sr. Wilkins falou. A porta da frente, Alice, lhe disse apontando para a entrada. Por favor. Ela lhe lançou um olhar confuso. Certo, é claro. Foi até a porta e abriu. Ela concluiu que era um daqueles tipos de pessoas que acham que a boa educação manda os mais jovens abrirem e fecharem as portas para eles. Os Wilkins passaram por ela, de braços dados, e caminharam pelo jardim. No portão, a Sra. Wilkins virou e acenou. Alice retribuiu o aceno e em seguida fechou a porta. Eles tinham ido embora. Alice encheu as bochechas e respirou aliviada. Mas, como são estranhos, pensou. Ela olhou para o corredor mal iluminado. A casa não parecia mais tão fria agora que estava sozinha. Alice ouviu atentamente. Não havia nenhum barulho lá em cima. Ela subiu os primeiros 3 ou 4 degraus e escutou novamente com a cabeça no corrimão. A casa estava absolutamente silenciosa. Alice voltou para a sala. Ela pegou a bolsa e catou o telefone celular. Havia prometido ligar para Emily, sua melhor amiga, para contar como estavam as coisas. Tinha que lhe contar sobre esse lugar e sobre essas pessoas inacreditáveis. Isso é viver em seu próprio mundo. Alice desligou aquela música horrorosa do rádio e apertou os botões de descagem rápida no celular e depois o botão verde de chamada. Ela pôs o telefone no ouvido, mas não ouviu nenhum barulho. Com o rosto franzido, tentou novamente, mas o telefone estava apagado. Ótimo, suspirou Alice. Eu esqueci de carregar a bateria. Isso é simplesmente perfeito. Olhou para o telefone da casa.
Tenho certeza de que eles não vão se incomodar com uma ligação rápida. Ela disse para si mesma. É só dar o número daqui para Emily e ela retorna a ligação. Ela levantou o telefone pesado e colocou na orelha. O barulho era estranho e diferente. Não era como o tom de discagem normal. Alice mexeu no disco de plástico algumas vezes. O barulho vinha e voltava, mas nada de tom de discagem. Ela olhou para o pedacinho de papel que estava ao lado do telefone. Havia umas coisas um pouco apagadas escritas nele e 3 letras em maiúsculas, e depois 4 números. E o pedaço de papel era desbotado e enrolado. Dava a impressão de ser muito velho e a tinta parecia apagada. Alice franziu o rosto. O Sr. Wilkins dissera que eles tinham deixado um número de telefone para ela, mas não podia ser esse, certamente. Confusa, olhou novamente para o telefone. Ao lado dos buracos havia tanto letras quanto números. O primeiro tinha ABC escrito ao lado. O segundo tinha DEF. E assim por diante, por todos os círculos. O aparelho em si era muito pesado e antiquado, e parecia se encaixar muito bem com o resto da casa. Não que faça alguma diferença, murmurou para si mesma. Moderno ou retrô, essa porcaria está quebrada. Então parou. E se os Wilkins pensassem que ela havia quebrado o telefone? Talvez fosse uma antiguidade? Alice correu para o hall da entrada. Tinha que tentar alcançar os Wilkins antes que saíssem. Precisava avisar que o telefone não estava funcionando. Ela abriu a porta e foi até a varanda. Na escuridão da noite, as lâmpadas permitiam que enxergasse toda a extensão. Os Wilkins não estavam em nenhum lugar. Ótimo, resmungou Alice. Começava a ventar e esfriava. A noite estava caindo sobre as árvores e sobre as portas antigas. Ela tremeu pensando no que deveria fazer. Não entre em pânico, pensou. Isso não é nenhuma catástrofe. Ela virou de costas e voltou para casa, fechando a porta cuidadosamente. Olhou para o relógio. 8 horas. Desde que Ralph continuasse dormindo durante as próximas 3h30, não teriam problemas. Mas ela estava com um pensamento perturbador no fundo da mente. E se ele não continuasse dormindo? Certamente tinha que haver uma mamadeira ou alguma coisa na cozinha. Algo que pudesse dar-lhe caso acontecesse alguma emergência e ele começasse a berrar. Ela caminhou pelo corredor ao lado da escada. Eu não acredito nisso, suspirou Alice ao entrar na cozinha. Se é que era possível. Tinha cara de mais antiga do que a sala. Havia um enorme armário escuro de madeira com prateleiras que guardavam pratos e uma pia antiga de porcelana no canto, sobre uma coisa que ela reconheceu ser um antigo aquecedor de água cor de cobre. A geladeira era minúscula, não via uma máquina de lavar ou uma lava-louça, ou um forno de micro-ondas. Era como um museu estranho. Eles devem dar alguma coisa normal para o bebê, disse para si mesma. Ela achou alguma coisa em um armário, embaixo de uma bancada de madeira. Havia um pacote de biscoitos. Alice o pegou. Ao abri-lo, foi surpreendida por um cheiro desagradável. Os biscoitos estavam verdes de mofo. Alice pôs o pacote no lixo do lado da porta e foi até a geladeira. Ela teve que forçar para conseguir abrir. O que viu foi uma selva de comida velha e mofada. Que coisa mais nojenta! Disse em voz alta, tapando o nariz, enquanto examinava o leite coalhado, o queijo verde e o presunto que parecia um papel. Os legumes na parte de baixo mal podiam ser reconhecidos. Ao fechar a geladeira, ela olhou para a cesta dos pães. Pão de forma inteiro, mais duro que um tijolo. Alice deu de ombros, decidindo que não faria nenhum sanduíche. Ela havia se imaginado com uma geladeira cheia para passar a noite. A falta de qualquer coisa decente, ou de algo que não fosse mofado ou nojento. Para comer era inacreditável. Qual era o problema dessas pessoas? O que eles dão para o Ralph? Alice pensou em voz alta.
Ele deve comer alguma coisa. Ela abriu mais armários e não havia nenhum sinal de comida. Sentiu um desconforto subir pela espinha. Talvez os Wilkins guardassem as coisas de Ralph lá em cima. Ainda imaginando, ela voltou para a sala. Precisava arrumar alguma coisa para passar o tempo até às 23h30 para esquecer o quanto a noite estava estranha. Ela ligou o rádio. Alguns segundos depois, mais músicas orquestradas. Detestável. Soou através da caixa de som. Não, obrigada, disse girando o botão. Fez-se um barulho estranho, como se alguma coisa estivesse arranhando. Mas não conseguiu encontrar mais nenhuma estação. Tentou voltar para a primeira emissora, mas esta também parecia ter desaparecido. Ela ouviu o barulho eletrônico irritante por mais alguns segundos e depois desligou o aparelho. Foi até a janela e abriu o canto da cortina, sem TV, sem computador, sem rádio que pudesse escutar, sem telefone que funcionasse, sem aparelho de som, sem comida, nada. A residência dos Wilkins fazia Alice se lembrar de casas em exposição. Não parecia haver nada que funcionasse. Alice foi até o armário e abriu a porta. Havia 2 prateleiras. A de cima estava cheia de jornais e revistas, a de baixo repleta de jogos em caixas velhas e desbotadas. Ela pegou os jogos e os examinou. Banco imobiliário, ludo, xadrez, cobras e escadas. Uma coisa chamada turf, da qual jamais ouvira falar, mas que parecia envolver corrida de cavalo. Também encontrou alguns quebra-cabeças e um jogo de baralho. Nas sombras do fundo da prateleira notou um livro guardado entre outras coisas. Era de capa dura, com acabamento de couro. Na capa com letras douradas estava o título Memórias Felizes. Era um álbum de fotografia. Intrigada, Alice o abriu. As primeiras fotos pareciam antigas, retratavam pessoas com roupas esquisitas que viviam em um mundo estranho e monocromático. Ela virou as páginas cuidadosamente. Encontrou algumas fotos de bebê em uma manta. Na página seguinte, havia diversos retratos de uma criança com um bebê. Havia uma legenda escrita em caligrafia antiga sobre uma das fotos. Nossos 2 pequenos tesouros. Ralph e Bárbara, maio 1931. 2 pequenos tesouros? Irmãos, pensou Alice. Havia foto de outras pessoas em diversos lugares, de feriados e ocasiões especiais. Ela encontrou algumas fotos natalinas. Uma delas mostrava uma árvore decorada, e fitas de papel e balões, e 2 crianças sentadas em meio a um monte de papéis de embrulho. O menino parecia ter uns 4 anos de idade e segurava um trenzinho. Alice virou a página e viu a foto do garoto trajando um uniforme escolar. Ele tinha cerca de 11 anos de idade, segundo supôs, e usava uns óculos estranhos. Então Alice notou uma coisa que fez seu sangue gelar. Primeiro achou que fosse mancha de caneta em uma velha foto, mas ao ver mais de perto, percebeu que não era. Tratava-se de uma marca de nascença que parecia uma moeda. Era a mesma que havia visto na bochecha do Sr. Wilkins. O menino tinha que ser o Sr. Wilkins, mas não podia ser. Alice virou as páginas assustando-se ao perceber que o menino tinha a marca de nascença em todas as fotos. Só que elas eram tão velhas e sujas que não havia percebido nada antes. Mas não pode ser ele, pensou. Essas fotos são muito antigas. Ela voltou para a primeira página, onde havia a foto da criança e do bebê, e a legenda: Nossos 2 pequenos tesouros, Ralph e Bárbara, maio 1931. 1931? Ou a data estava errada, ou o Sr. Wilkins tinha mais de 70 anos, e ele não parecia nem perto disso. A sensação de desconforto que sentiu na cozinha voltou. Alice tentou racionalizar o que tinha visto, mas não conseguia deixar de se sentir cada vez mais assustada. Ela se levantou e o álbum de fotos caiu no chão.
Precisava achar um telefone e ligar para casa. Ao correr pela entrada, Alice ouviu a babá eletrônica voltar à vida na sala. Ela parou, ouvindo choros soluçantes. Ralph estava acordado. Tudo o que Alice queria era sair de lá o quanto antes. Mas não podia abandonar o bebê chorando. Ela não podia. Volte a dormir, disse ofegante, olhando para o andar de cima. Não faça isso comigo, por favor, Ralph. Volte a dormir. Mas o choro não parou. Tornou-se mais alto, mais insistente e mais contínuo. Alice correu até o telefone, rezando para que estivesse funcionando. O mesmo barulho inútil era produzido. Agitada, verificou o celular outra vez. Continuava desligado. Ela começou a ser dominada pelo pânico. O que deveria fazer? O choro de Ralph estava tão alto que mal conseguia pensar. Os gritos penetrantes pareciam estar invadindo a sua mente, confundindo os pensamentos. Alice tomou uma decisão. Ela ia subir e buscá-lo. Depois sairia da casa com o bebê no colo e iria até o vizinho pedir ajuda. Ela respirou fundo e correu para o andar de cima através da escuridão. O choro vinha de uma porta no final do corredor. Alice fez o percurso depressa e, através das sombras, conseguiu identificar um banheiro à sua esquerda. Um horror, com um cheiro extremamente desagradável saindo de lá. Alice alcançou a porta de onde vinha o barulho. Tudo bem, Ralph? Já estou chegando, anunciou. Um ar frio e seco atingiu o rosto enquanto abria a porta do quarto escuro. Naquele instante, seu medo foi ofuscado pelo choque de ver as condições em que Ralph era mantido. Como podiam deixar um bebê dormir em um quarto frio como esse? Alice procurou um interruptor e, de repente, o cômodo foi tomado por uma luz amarelada. O quarto era vazio e não tinha carpete, nada além de um berço de madeira no meio do chão, exatamente embaixo da lâmpada. Alice entrou. Ralph já estava berrando a essa altura. Seus gritos faziam com que ela se encolhesse enquanto caminhava em sua direção. A porta se fechou atrás. As dobradiças enferrujadas produziram um som que parecia o de unhas arranhando um quadro negro. Não chore, Ralph, ela disse. Sua voz estava um pouco trêmula. A Alice está aqui. Não chore. Bom menino. Então ela viu uma coisa saindo do berço. Era um fio. Alice seguiu o fio com os olhos pelo chão até uma tomada. Que pais colocariam um artefato elétrico num bebê? Pensou Alice. Para que seria? Ela se inclinou sobre o berço. Ralph estava embrulhado nas cobertas. Ela só conseguia ver os cabelos ralos e castanhos. O choro aumentava cada vez mais, e Alice começou a se sentir extremamente assustada. Ralph não se mexia, e ela sabia que alguma coisa estava muito errada. Ela esticou a mão para acariciar a sua cabeça, mas o que tocou era macio e esponjoso. Alice recolheu o braço alarmada, chocada pela sensação nada humana da cabeça do neném. Com a mão tremendo, ela esticou o braço para dentro do berço novamente, para tirar a coberta. A cabeça caiu para o lado e rolou para fora do travesseiro. O coração de Alice batia forte em suas costelas. Ela ficou ali parada, sem conseguir se mexer, mal conseguindo respirar. O suor começou a fazer com que o cabelo grudasse em suas têmporas. Em seguida, por um instante, ficou aliviada. Ela viu que se tratava apenas da cabeça velha de uma boneca de plástico e nada de um bebê. Ela devolveu as cobertas e ficou olhando incrédula. As cobertas protegiam uma espécie de máquina. Alice olhou mais de perto e percebeu que se tratava de um antigo gravador. Um rolo de fitas passava de um lado para o outro. O choro vinha de um velho alto-falante de metal no topo da máquina. Não havia nenhum bebê. Chocada e estarrecida, Alice pôs a mão no berço e apertou o botão stop. O choro parou subitamente, mas Alice achou o silêncio mais aterrorizante do que qualquer outra coisa. Onde estava Ralph? Será que existia um Ralph? Ela tentou aceitar o que havia acabado de descobrir. Tinha sido contratada pelos Wilkes para cuidar de um bebê que sequer existia.
De repente, o estranho casal não era apenas excêntrico. Alice teve a terrível sensação de que era muito pior do que isso. Um vento gelado atingiu-a por trás, fazendo com que sentisse calafrios na nuca e nos braços. Ela girou e viu a Sra. Wilkins deslizar pelas portas abertas. Alice gritou. Os pés da Sra. Wilkins flutuavam logo acima do chão. — Oh, Alice, disse a Sra. Wilkins. Nós a avisamos que não podia subir aqui. Alertamos que estava proibida de acordar o bebê. Vocês jovens nunca dão ouvidos. Nós só queríamos companhia, um pouco de vida nesta velha casa. E agora você estragou tudo. A Sra. Wilkins ergueu o braço com a mão esticada, como se fosse uma garra em direção a Alice. Não encoste em mim, gritou Alice, afastando-se para o lado, escapando da garra da Sra. Wilkins, por uma leve fração. Desesperadamente, correu pelo corredor, com o coração na boca e o cérebro rodando. O Sr. Wilkins estava sentado no topo da escada, bloqueando o caminho. Um sorriso se alargou em seu rosto enquanto assinalava para ela com o seu longo dedo. Alice se atirou contra uma porta fechada naquele andar. Por favor, esteja destrancada. A porta se abriu com o barulho das antigas dobradiças e ela passou correndo, batendo a porta logo atrás. Imediatamente, engasgou e não conseguiu esperar. O ar no quarto era dominado por um horrível cheiro e nauseante. Alice procurou um interruptor. Não. Ela começou quando a velha lâmpada iluminou a cena diante de seus olhos. Era um quarto cheio de móveis antigos, mas foi a cama que chamou sua atenção. Ela levou a mão à boca enquanto engasgava em sinal de repulsa. Todo o seu corpo tremeu ao avistar a cena. Deitados lado a lado estavam dois esqueletos. Seus ossos brancos acinzentados eram cobertos por pedaços e tiras de roupas apodrecidas. Milhares de gritos soaram na sua mente quando percebeu o que estava vendo. Os panos decadentes eram as mesmas roupas que o Sr. e a Sra. Wilkins vestiam. Naquele instante, ela sentiu um arrepio tomar conta de todo o seu corpo. Sobre aquela luz, assistiu horrorizada enquanto o Sr. e a Sra. Wilkins passaram através da porta fechada e entraram no quarto. Alice caiu para trás. Seu corpo e seus sentidos estavam dormentes de pavor. Ela gritou com todas as suas forças. O Sr. Wilkins levantou o dedo aos seus lábios sorridentes.